Se você vai prestar medicina ou algum outro curso super concorrido, esse vídeo é para você, hein? Hoje eu trouxe aqui a Vitória Pinheiro, uma ex-aluna muito querida, que foi aprovada no vestibular de medicina tanto para a UFO quanto para o FTM, que é pelo SISU, para falar um pouquinho para vocês sobre estratégia de prova, sobre como foi a experiência dela, né? Então seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu já vou começar aqui querendo saber como é que foi a sua trajetória, assim, do terceiro ano do ensino médio para frente, quanto tempo você fez de cursinho, como é que foi isso? Certo. Começando assim do básico lá desde do terceiro ano do ensino médio, que a gente sente aquela pressão para decidir qual curso que a gente vai fazer. E todo mundo pensa que quem quer fazer medicina sempre tem aquela cabeça, nossa, eu quero ser médico desde que eu tinha 3 anos de idade, mas eu nunca fui essa pessoa, nunca fui essa criança, fui a criança que queria ser astronauta, fui decidir lá no 45 do segundo tempo. No meu terceiro ano eu não cheguei a prestar para medicina, que eu queria outros cursos, já prestei para biomedicina, para várias coisas. E aí já naquele finalzinho, pro comecinho do primeiro ano de cursinho, que eu decidi mesmo, beleza, vou fazer medicina, então eu sabia que eu tinha que me preparar melhor para ter uma nota mais alta nos vestibulares, né? Sim, e já aproveitando que você está falando de terceiro ano, eu acho que uma coisa que todo mundo fica pensando nisso, né? Tem muito aluno de terceiro ano, eu dou aula para terceiro ano também. O pessoal fica naquela ideia de que, olha, faz o terceiro ano já pensando em fazer cursinho. E primeira coisa que eu queria saber de você acha que é possível terminar o terceiro já, e lógico, né? Se a pessoa já está focada em fazer o curso de medicina, fazer o vestibular para medicina, você acha possível? Qual que seria a estratégia de quem está no terceiro, por exemplo, já para se preparar para passar saindo do terceiro? O que você me diz? Você diz assim, fazer o terceiro como se fosse um cursinho para vestibular mesmo. Eu vejo que tem uma dualidade, assim, nessa questão, porque sempre a gente pensa que a gente está atrasado para alguma coisa, quando a gente está no terceiro. A gente pensa, não, tem que ser agora, eu já vou começar a me preparar agora para eu sair na frente. Não foi o meu caso, eu não passei direto do terceiro ano, porém eu conheço pessoas lá da minha faculdade que passaram direto do terceiro, poucas, mas passaram direto do terceiro ano. Assim, eu entendo que a gente pode se preparar bem no terceiro ano, mas assim, reconhecendo também o fato de eu ter feito meu ensino médio inteiro numa escola privada, numa escola que me deu muita base para fazer os 2 anos de cursinho bem feito. Isso faz muita diferença. É um privilégio que a gente tem que reconhecer. É possível, sim, tem gente até que faz o cursinho por fora, junto com o terceiro ano. Eu não indico. Eu acho que não. Acho que atropela muito. Sim, eu acho que cursinho é uma carga muito densa, e com outras pessoas que estão com a cabeça já muito focada nisso, é outro clima. Com outra maturidade. E eu acho que o aluno se enrola muito de saber se vai estudar o conteúdo está sendo dado pelo terceiro ou pelo cursinho. E eu acho que você vai fazer os dois, eu acho que a gente não vai conseguir fazer nenhum dos dois bem feito. Eu tenho certeza. E são fases também. Eu acho que não é legal a gente pular uma fase que é o último ano do colégio, com você ficar com uma mentalidade tão... é feio, mas uma mentalidade tão de pressão que é no cursinho, sabe? Sim. Claro que a gente tem que se dedicar, eu sempre fui uma pessoa que era dedicada na escola, tal, mas eu não faria cursinho junto com o terceiro ano, não. Eu acho que ia atropelar uma fase. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Né? Às vezes a pessoa focar no estudo que ela está vendo no terceiro ano, já sabendo que ela quer medicina, ela sabe que vai ter que ter uma atitude de exceção, né? É lógico. Medicina e qualquer outro curso muito concorrido, porque você pega a FUVEST, tem outros cursos também que o nível de concorrência às vezes é até maior dependendo do ano, né? Então, talvez o foco maior, assim, durante o terceiro seja melhor do que fazer junto com o cursinho para não atropelar. Eu não tenho encararia, se eu tivesse a certeza que eu queria fazer medicina desde o terceiro ano, eu acho que eu encararia o terceiro ano prestando atenção nas aulas, fazendo aquele basicão. Sabe? Prestando atenção nas aulas, fazendo as provas do jeito tradicional, correto lá de se estudar. Só que é impossível também a gente falar que vai conseguir. Por exemplo, na escola a gente tem 6 aulas por dia, que a gente vai conseguir estudar todas aquelas 6 aulas por dia. E vai chegar nisso daí. E vai seguir aquele cronograma
perfeito, porque nem no cursinho dá. Não então, dá. no terceiro ano é pior ainda. Eu ia entrar nesse assunto agora, já que você está falando que o ideal não é fazer o cursinho no terceiro ano, não é o momento. E talvez se a pessoa focar naquilo que ela está vendo ali, no terceiro, e com dedicação, com cuidado com... Depois a gente vai deixar até para o finalzinho para falar disso, com cuidado com a questão da saúde mental. É, muito importante. Porque é uma coisa que eu falo, quem é meu aluno, minha aluna aí sabe, eu falo muito disso em sala de aula, sabe? Não adianta nada você querer atropelar as coisas e não viver, porque eu acho que isso é importante, né? Sim. A preparação, ela tem que ser intensa, mas você também não pode esquecer que a sua vida está acontecendo lá fora. Você não pode colocar a sua vida em função de uma preparação. Exatamente. Porque se a gente... E falando como uma pessoa que, que já errou muito com isso. Que colocar a sua vida em função daquilo acaba que mais te atrapalha do que te ajuda. Porque aí qualquer erro que você comete parece que você nunca vai ser capaz de superar, que você é a pior pessoa do mundo. Então a gente tem que ter uma válvula de escape dessa preparação tão intensa que tem uma pressão envolvida. Sim. E assim... se você hoje tivesse já no terceiro ano do ensino médio, e aí eu tô falando pro pessoal do terceiro, depois a gente vai falar de cursinho também, terceiro ano do ensino médio, já sabendo que você prestaria medicina, com a experiência que você tem hoje, lógico, que não é possível. Eu falo isso sempre pros meninos, não é possível você ter, você tá no terceiro hoje, daqui 2, 3 anos, você é outra pessoa. Então, né? eu tô falando isso agora, só que como uma pessoa que passou por 2 anos de cursinho e por um período na faculdade. Então, naquela época, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. E é muito difícil você exigir de uma pessoa de 17 anos que tenha maturidade pronta para começar uma preparação assim. Eu acho que é tudo construído. Eu gostei muito do que você falou. Faça o básico. O que é o básico? Eu falo isso muito para os meus alunos. Assista a aula direitinho, porque a aula ela vai te dar frente. Porque quanto mais concentrado você estiver durante a aula, anotando... menos tempo você gasta para estudar aquele conteúdo. Então eu acho que isso, o tempo é muito importante. Isso não vale só para a escola, eu acho que vale para tudo que a gente vai buscar aprender. Exato. Sim. E aí ali, o professor tá ali, aí eu tô falando por mim, né? A gente tem experiência de muitos anos com vestibular, com Enem, a gente sabe o que cai mais, o que não cai. Então o professor tá ali para te dar o direcionamento. Então o que você tem que fazer? Estudar ali o que ele está direcionando. Lógico, você tem que estar numa escola onde você confia naquela escola, naqueles profissionais. Tem outros recursos que a gente consegue ter acesso a mais informações sobre vestibular, sobre Enem, porque dependendo do contexto, os professores não vão ter tanto contato com essa área. Mas no colégio que eu estudei, todos os professores tinham domínio, sabe? Do Enem, do vestibular. Então era importante prestar atenção nas aulas. E sem querer ser motivacional, eu odiava isso, né? Vestibular. Mas é o básico mesmo. É o básico. Na época de escola, eu falo, né? Porque a escola não é só vestibular, né? Tem a questão, tem as provas da própria escola. Tem simulado, tudo isso vale ponto. Sim, tem outras preocupações. E assim, no terceiro é o basicão, que é, para deixar claro, assistiu a aula e estudou. Essa história de aula dada de manhã, conteúdo estudado à tarde, isso é balela. Não dá. Quem fala isso, eu vejo às vezes alguns professores mais das antigas falar sobre isso, porque o que acontece? O cara, antigamente era assim, você tinha 2 aulas de uma disciplina, 2 aulas de outra, então você tinha 3 disciplinas, né? Você, com 3 disciplinas por dia, é até possível você estudar a aula dada de manhã, conteúdo estudado à tarde. Agora hoje, igual na escola em que eu dei aula para Vitória, por exemplo, lá eram 6 disciplinas por dia. Impossível. Como é que você vai falar, vou estudar 1 hora em cada disciplina? Como? Como é que você vai fazer 6 horas por dia, fora o resto de coisas que você tem que fazer, fora que você tem uma vida, né? Então, e aí entra num outro assunto que eu gosto sempre de falar para os meus alunos, eu queria ouvir de você, que foi uma pessoa que se preparou. Esse negócio de tempo de estudos, porque assim, conversa de gente de cursinho, pessoal, né? Quem está em cursinho sabe que eu vou falar, porque parece que o povo fica jogando truco, né? Quantas horas você está estudando por dia? 3, aí o outro 6, o outro 9. Eu já ouvi 12. 12, eu já ouvi, eu falei, mentira, porque, cara, se o cara for estudar 12 horas por dia, se ele sai do cursinho 12:30, até que ele chega, almoça. 2 horas. Vamos colocar que ele pode começar às 2 horas. Um tempinho de descanso. Isso. Não, porque você tem que descansar. Porque depois do almoço bate aquele sono. Você não rende. Não dá. Aí se o cara começar às 2 da tarde,
12 horas, 2 da manhã. E quando a gente fala que está estudando 12 horas, são 12 horas de estudo. Não são 12 horas que você estuda, vou dar uma cochilada. Não 12 horas. É impossível, né? Mas aí desculpa, até empolguei aqui, mas é impossível. Mas eu queria saber de você, o que você pode dizer, e aí eu sei que você vai falar com sinceridade, desse tempo de estudo. Sim. Por exemplo, quando você estava lá se preparando já no cursinho, já com maturidade, já sabendo o que você ia prestar, que era medicina, o que você me diz? Que assim, assistir a aula não é tempo de estudo, né? Eu não contava muito bem, não. Não contava, mas em média. Pode falar. Voltando um pouquinho na pergunta anterior sobre a trajetória, só para dar uma contextualizada. Eu fiz 2 anos de cursinho. Sim. O primeiro, completamente online. Eu fiz 100% online. Falei, não, vou... É complicado porque a gente se sente muito inseguro sobre as nossas próprias decisões nessa época, né? A gente pensa, nossa, será que eu tô fazendo direito? Será que o que eu vou decidir vai me dar um resultado? Só que eu tomei coragem e falei, não, vou pro cursinho online. Então... A rotina era basicamente assim, acordava umas 7h30, 8 horas, ficava em casa. No começo eu ficava em casa sozinha, então era muito mais tranquilo de poder me concentrar ali. Só que tem o contra também do cursinho online, que eu entendo que é mais... A gente exige uma disciplina um pouco maior, sabe? Pela questão Não é qualquer um que se adapta, né? Eu já indiquei cursinho online para algumas pessoas, inclusive para alunos meus, só que a pessoa não se adaptou. E acontece, eu acho que isso é de cada um. Só que para mim... Falar de aluno seu, igual você está falando, né? Eu esqueci de comentar isso no começo do vídeo. A Vitória, ela hoje é professora, né? Ela dá aula particular, né, Vitória? Física, Química e Matemática. Matemática, isso. Enfim. E ela também trabalha com essa parte de mentoria. Né? Então, por exemplo, se você está se preparando aí para fazer o vestibular de medicina, eu acho que é legal você ter um norte de uma pessoa que já passou por essa situação. Então, depois vai ter o contato dela aí embaixo e tal. Entra em contato, conversa com ela, combina, ela vai te atender super bem, tenho certeza. Obrigada. E é importante, gente, você conversar com quem realmente passou pela situação. Mas voltando, você fala até para os seus alunos lá? Voltando, essa questão do cursinho online. Já indiquei, mas a pessoa não se adaptou. E eu acho, normal, acho que cada pessoa difícil, tem o seu jeito de estudar, que a gente vai descobrindo conforme o tempo vai passando, não tem como a gente saber. Então, eu acordava por volta lá das 7h30, 8h, ficava estudando até umas 11h30. Assistindo aula? Então, ou estudando? Como é que você fazia? Como era online... Eu dividia, assim, no começo, muito apegada a essa questão de escola, de fazer 6 matérias num dia, eu comecei fazendo assim e tava vendo que não tava rendendo. Porque eu via uma aula e essa aula perdia no universo, eu nunca mais voltava naquele assunto e ficava com Deus. Aí eu desenvolvi tentar fazer menos matérias por dia. De manhã eu via 2 matérias. E aí você aprofundava. Aí, então, eu gostava de aprofundar bem. Eu via, por exemplo, uma aula de física. Aí eu ia lá, tem o módulo inteiro. Hidrostática. Vou ver até metade do módulo de hidrostático, via as aulas e pegava depois 15 questõezinhas pra fazer. E você colocava metas, assim, tipo, eu vou... Eu escrevia na agendinha, fazia as coisas. Eu vou ver hidrostática inteira, por exemplo. Inteira eu não conseguia ver num dia, só se a matéria for um pouquinho menor. Sim, mas você punha uma meta. Eu colocava na agenda, escrevia. Tem gente que gosta de colocar meta, por exemplo, isso é mais na faculdade. Eu vou ler tantas páginas. Né? Essa questão de objetivo, de meta é importante também. Sim, eu acho que por mais que tenha questão emocional no cursinho, a parte de ser objetivo conta bastante. Sim. Porque a gente precisa ser objetivo na parte porque o que a gente vai ter que mostrar no dia da prova vai ser, infelizmente, o número de acertos que a gente o tem. Resultado. Sim. Então a gente tem que ser objetivo na parte de analisar essas questões, sabe? Aí eu escrevia lá na agenda que eu vou fazer 15 questões de tal matéria. Às vezes fazia 10, às vezes dava, acontece. Mas fazia. Aí, próxima matéria, ia almoçar, umas 11h30. Sim. Gente, eu me sentia muito culpada porque na minha cabeça eu tava estudando pouco. Eu falo muito disso com os meus alunos também. É impossível... Se eu chegar aqui na frente da Vitória de 2 anos atrás e falar isso, ela não vai acreditar nem em mim. Ela não vai acreditar em mim. De falar que, não, calma, a sua rotina não precisa ser igual a pessoa que está falando pra você que ela estuda não sei quantas horas Porque provavelmente por dia. essa pessoa tá mentindo. Sim.
Mas E a maioria dos casos eu falo Sim, isso em ou sala. você estuda poucas horas com qualidade, ou você estuda não sei quantas, 8 horas direto, mas você não tá, Você não tá você não tá rendendo. entendendo o que você tá vendo mais. Chega uma hora que você tá vendo a aula, a pessoa tá falando mandarim. É muito complicado. Então eu desenvolvi isso, ver menos matérias num dia e aprofundar melhor nelas. Ótimo. Entende? Gostei. Foi isso que eu fiz no Tati. primeiro ano de cursinho. E foi aí que eu criei a minha base em grande parte das matérias, principalmente nas exatas. Acho que física foi o primeiro ano de cursinho que fez eu entender mesmo aquela matéria. Eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu falava, eu via aquela matéria, terminava. Fazia os exercícios, aí partia pro simulado. Todo fim de semana. Ótimo, eu sei que tem a isso que eu pergunta queria sobre saber. métodos, Não, mas eu tô vamos lá. falando. É isso mesmo. Todo fim de semana eu fazia simulado. Sábado à tarde. Separava pra fazer simulado. Ah, mas você não vivia. Eu fazia o simulado, trocava de roupa rápido e ia sair no sábado à noite. Ué. Era isso que eu fazia. Lógico. Era lógico. desesperador? Era, mas era o que a gente tinha que fazer na hora. Redação. Como é que você fazia com redação? Eu fazia redação Quantas por semana? Uma por semana. Ótimo. Sempre isso uma que eu por semana. falo. Eu falo, pessoal. uma. Só quando chegou bem perto da segunda fase da UFO que eu comecei a fazer mais redações. Fazia duas. E essa uma por semana? Quanto tempo que você, assim, guardava para isso na sua semana? Mais ou menos, você tem ideia? Não? Entre ler o tema, todos os textos, certo. Eu fiz um curso de redação, que no meu primeiro ano de cursinho foi a única coisa que eu fiz presencial. Redação, que pra mim era inegociável fazer redação presencial, porque foi o que me diferenciou mesmo. Sim. Aí eu tinha a aula 1 hora por semana, era na quarta-feira, se não me engano. E aí, no outro dia da semana, separava um horário de uma matéria para fazer a redação. Certo. Só que eu sempre buscava fazer no tempo que eu ia ter que fazer no vestibular. Isso aí é importante, essa dica, pessoal. Sempre cronometrar, pra você sentir, porque tem que tomar cuidado com o tempo. Né? Principalmente o Enem. Qualquer vestibular. E o Enem, assim, o Enem ainda tem a questão da teoria de resposta ao item. Sim. Você sentiu que amarrou ali na questão, gente, não perde tempo. Passa para a próxima, porque você vai perder tempo numa questão difícil que se você errar... Nem vai te dar nota se você acertar muito, entendeu? Então, essa é a questão. No terceiro ano, a gente tem essa mania de dar esse migué de fazer a redação, mas a gente faz a redação em 3 horas. Tipo, a gente para, olha pra natureza, sai, depois volta a fazer redação, esfria a cabeça, pesquisa na internet. Pesquisa. Aí vai sair uma redação melhor, mas o difícil mesmo é fazer uma redação boa em 1 hora, um pouquinho menos. Eu comecei fazendo 1h20, fui diminuindo, fazia... Eu já cheguei a fazer redação em 40 minutos, a da UFO. Eu fiz muito rápido. Ótimo, é muito rápido. 40 minutos porque, é muito rápido. Pra mim era muito rápido. É muito rápido. Porque é uma coisa que você tem que pensar em... Mas depois eu falo mais sobre redação. Você tem que montar o esqueleto do texto, pensar nos repertórios que você vai usar. E não dá pra você pensar nisso lá na hora que você chegar no Enem. Você tem que ter isso na sua cabeça antes. Sim. Então, acho que essa preparação com redação durante todo o período de cursinho, eu fiz no primeiro e no segundo, me ajudou muito a ir bem na redação. Porque tanto que foi uma das minhas maiores notas nos 2 vestibulares. Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, na UFO ela tirou a melhor nota de redação, né? De toda a segunda fase, não foi isso? De todos os aprovados lá da medicina, da minha sala na UFO, foi a minha maior nota de redação, que valeu 80 pontos. Sim. Eu tirei 79.625. Ou seja, quase a perfeição. E eu fiz essa redação muito rápido mesmo, foi 40 minutos. Treino, porque eu fiz muita redação durante o ano inteiro. Não é que você é a escritora, Não. Treino. Sim. É treino, eu falo isso para os meninos. É treino, é leitura. Repertório. Sim, depois eu comento um pouco mais sobre... Tem essa questão. Dinâmica de redação, mas a gente pensa que vou fazer uma por semana, eu tô fazendo o básico, todo mundo tá fazendo. Mas o que todo mundo fala que tá fazendo, nem todo mundo está fazendo. Não está fazendo, exatamente, eu falo isso. Nem todo mundo está fazendo, então faça o seu. Faça uma redação por semana e faça bem. Vai chegar uma hora que você vai ficar inseguro? Vai, mas... Chegando na hora, achar que isso não vai ser o suficiente. Nossa, né? era a minha vida. É super normal isso. Era, né? não, é ainda um pouco. Será que eu tô estudando o suficiente? Será que... É normal, vida. é normal.
Quem está nessa lida aí vai sempre achar que não tá Sim. preparado o suficiente. Sim. Quem tem um pouquinho de responsabilidade e de noção do que está A acontecendo, gente nunca acha que você vai achar que você não, né, ainda não chegou lá. E chegou, e vai chegar. Né? É uma questão de treino. É uma coisa que eu falo né? muito, a gente passa antes de achar que a gente vai passar. Uhum. Sabe, é até um baque, assim, você tá lá na rotina de cursinho, nossa, matéria física, é um monte de redação, tal, acabou, do nada, você nem espera, entendeu? Aí, quando eu passei, eu até fiquei meio Demora perdida, a cair a ficha, assim. né? Eu falei, não é possível que eu nunca mais vou ver isso na minha vida, assim, Graças a Deus. eu não vou ficar vendo, eu não vou ter essa rotina mais. Então, é muito legal falar que a gente nunca vai se sentir preparado pra passar, mas acontece, e é muito bom. Que bom. É muito bom. Mostra que tem juízo, né? Se você está sentindo que não está preparado o suficiente, parabéns, você tem juízo, tá? Só continua. Continua. Só continua. Vai ter um período lá que você vai precisar se recompor, você vai ficar triste, mas... Isso aí eu acho que é importante também. Vai ter aquele dia que você vai sentir que não vai rolar, você vai dar vontade de largar tudo, vou largar tudo, vou fazer outra coisa, mas aí tem o outro dia. Aí tem um outro dia, sem querer ter papo de coach, que a gente aqui não gosta muito, mas é isso. Acho que por experiência mesmo. Eu passei por momentos que não dava pra estudar naquele dia, não dava pra estudar naquela semana, que eu estava mal, que aconteceu alguma coisa da nossa vida pessoal, porque ela existe. Claro, o pessoal esquece disso. Porque ela existe, isso é normal, todo mundo tem as suas questões. E eu sempre pensei, tudo bem, é importante ter esse momento de pausa para respirar, para pensar. E depois eu vou voltar e continuar fazendo o que eu sempre venho fazendo. É isso. Pronto. É isso. E é uma questão de hábito. Eu falo muito isso e eu comento sobre isso em sala de aula, é hábito. É igual você falou, fazer o básico. Assistiu a aula, chegou em casa. Não vai dar para estudar todas as seis disciplinas, mas você pega lá 3 aquele dia. E estuda, nem que seja 30 minutos cada disciplina. Começa assim. Ah, Rodrigo, eu não tenho hábito. O hábito ele tem que ser formado começando com pouco, porque estudar, como qualquer outra atividade, por exemplo, você vai fazer uma academia, você não vai chegar lá colocando 30 quilos de cada lado no supino, você vai morrer se fizer isso. Então, estudar é a mesma coisa. Você começa lá, 30 minutos por disciplina, cada disciplina. 1h30. É muito pouco. Às vezes você está no 3º ano do ensino médio. É muito pouco, mas muita gente não está fazendo nem isso. Essa é a questão. A galera fica falando, porque eu estou estudando 6 horas. Mentira. Então começa. Aí você vai, primeira semana, você pôs lá, meia hora cada disciplina. Na outra semana, sentiu que deu aquela, opa, isso aí eu já dou conta. Aumenta 10 minutos em cada. Na outra semana, mas na hora que você vê, você tá com 3 disciplinas, 1h cada uma. Cara, 3 horas por dia, eu vou te falar assim, ó, com todas, se eu tiver mentido, você 3 horas por dia, com constância, todo dia. Eu falo isso em sala de cursinho, tem gente que torce o nariz pra mim. É pouca gente que faz. O pessoal fica falando que eu estudo 6 horas, que eu estudo 8 horas. Assim, ó, gente, é mentira. Porque tem outras situações, você tem que almoçar, você tem que cochilar, você tem... do nada a sua mãe ou seu pai te manda ir na padaria e você tem que ir, cara, sabe? Então, mas não é. Não aconteceu isso com você tá no meio do estudo. Aí você, sei lá, você fica doente, tem que ir ao médico, e médico você vai... Não, eu vou lá rapidinho, eu resolvo 3 horas esperando, e aí? Então você tem que estar preparado para esse tipo de situação. E constância, não é o volume, é a constância. Acho que tem muito a ver com humildade também. Quando a gente sai do 3º ano, a gente acaba que fica com um ego um pouquinho grande. E a gente fala, eu vou estudar 30 minutos só por dia? Claro que não, eu consigo fazer muito mais que isso, só que você consegue por 2 dias. Passou é que nem academia também. Você não vai fazer academia 3 horas que você vai conseguir fazer um treino e nunca mais você vai. Autocrítica também. E você nunca mais vai voltar. Então você tem que ter a humildade mesmo de entender, não, eu não sei tudo. Eu vou voltar no começo de todas as matérias, porque foi isso que eu fiz no primeiro ano. Vou voltar lá, vou começar devagar e vou evoluindo. E foi isso que foi acontecendo. Isso que eu queria te perguntar. No primeiro ano de cursinho, né? Geralmente o pessoal chega, eu sinto às vezes uma certa soberba. Tem bastante. Então, assim... Até pelo olhar, a gente que é professor há muitos anos, a gente
costuma ler as pessoas e tal, tem sempre aquele que tem aquele olhar assim de soberba, de superioridade, tipo, o que esse professor tá falando aí? Tá falando de latitude e longitude para mim? Amigão, eu vou chegar lá no primeiro dia, eu vou falar o básico para você, porque provavelmente você tá precisando do básico também. Então, essa percepção, essa humildade que você colocou, ela é importantíssima, porque às vezes é um detalhezinho... que tá te impedindo de evoluir, que você não tem a coragem de voltar e olhar uma aula de uma coisa básica. De fazer uma pergunta boba. Sim. Não, eu não vou perguntar isso, porque, eu já tô aqui no meu segundo ano de cursinho, eu já tô bem classificado no simulado, e daí, cara, você tá lá para aprender. Existe muito isso de competição de simulado. Então, você acha que eu não sei? Nossa senhora, eu me recordo. E aí fica medindo e tal. Esquece o outro. Sabe? Às vezes você fica com vergonha de perguntar na frente de todo mundo, termina a aula ali, chega lá, professor, quantas vezes já respondi, sabe? Pessoas têm vergonha e não tenha vergonha, o professor está ali para te ajudar. Se o professor tiver aquele olhar do tipo, não é possível que ele não sabe disso, o problema é do professor. O cara está na profissão errada. Sabe? Porque a gente tá ali para atender as dúvidas, né? As pequenas coisas, e isso que você me falou faz muita diferença. Essa postura de humildade. Sim. Como eu peguei um pequeno período só no cursinho presencial, como eu fiz maioria online, era um pouco mais tranquilo a gente saber que, nossa, eu tenho uma dúvida que pode parecer ridícula pra mim. Aí eu ia lá, dava um Google e pesquisava. Mas no cursinho presencial tem muito disso, a vergonha, da gente ficar com vergonha das pessoas julgarem a gente. Porque tem a competição, é muito complicado. Mas evita. Porque, no final das contas, não vai fazer diferença. Evita entrar nessa vibe. Né? Esse é um dos motivos pelo qual eu não consegui fazer cursinho presencial. Acabou com a minha cabeça. Acabou com a minha cabeça. Foi complicado. Mas enfim, é isso. E já que você falou de cursinho, de vestibular, né? Que ela estava comentando aqui do primeiro ano de cursinho, que eu acho que foi para dar uma calibrada, e o segundo ano de cursinho. Aí... O que você fez de diferente? Muito importante essa pergunta, porque sempre que a gente acaba reprovando no ano, é porque a gente fez alguma coisa que, infelizmente, não gerou o resultado que a gente queria, que a gente precisava. Então, a gente tem que mudar. Não adianta a gente fazer a mesma coisa no segundo ano, porque a gente vai ter o mesmo resultado. Parece um pouco coaching isso, né? Mas não. É real. Quando eu acabei o primeiro, eu fiz 150 acertos no Enem e 960 na redação. E meu foco era passar na UFTM. E não passei. Aí eu falei, eita, levei um baque. Falei, nossa senhora. E eu até fiquei perto, fiquei na lista. Foi um excelente resultado. Foi um resultado muito bom. Muito bom. Então, por isso eu falo que o meu primeiro ano de cursinho foi o ano que eu mais aprendi a estudar, aprendi as matérias. Por que você acha que você mais aprendeu a estudar, mais aprendeu as matérias? A que você atribui isso? Já, de repente, você economiza caminho para o pessoal que está assistindo. Eu acho que foi essa questão da dedicação em cada matéria, em sentar, ser humilde, voltar na base, porque a base é o mais importante, não adianta a gente querer ir para avançado antes. Olhar, falar dos simulados, né? Que é a parte mais... que todo mundo fala isso, acho que toda pessoa que você for perguntar sobre como você passou, vai ter feito simulado regularmente. Eu fazia todo sábado, como eu falei, e a correção do simulado é a parte mais importante. Acho que foi aí que virou essa... Você acha que a gente aprende muito com o erro? Acho que é o que mais aprende, né? O acerto a gente já sabe. Pronto. É o que eu falo sempre. Você errou, você tem que ficar bravo com aquele erro e buscar saber por que você errou. Professor, por que aqui é letra tal? É a correção do simulado que vai ser o importante. Porque no terceiro ano eu fazia assim, o simulado, certo, errado, Contava beijo, tchau. Os pontos. Acertei tanto, nunca mais vou ver. Só que aí, você sabe que você acertou tanto, mas você não sabe por quê. Você não sabe o que você errou, o que você tem mais dificuldade. Então aí, no primeiro ano de cursinho, eu já peguei o simulado todo sábado. Aí, na segunda-feira, eu já corrigia, mas eu corrigia me aprofundando mesmo. Corrigia estudando. Eu pegava cada questão que eu errei, olhava cada alternativa e me perguntava por que essa é certa e por que essa é errada. E eu gostava muito de classificar o erro. Eu botava falta de atenção, conteúdo visto. Bacana. E conteúdo visto, mas foi erro, uma lacuna que eu tinha no conteúdo, ou um conteúdo não visto.
Aí, quando era falta de atenção, eu buscava entender porque que eu tinha errado aquilo, por falta de atenção, o que eu tava fazendo na hora. Se era um conteúdo que eu tinha visto e tinha uma lacuna, eu ia pesquisar uma aula e entender por que... uma genética, era doenças ligadas ao sexo. Nossa, não sei isso daqui. Eu vi essa aula, mas na hora da prova eu não consegui responder. Vi a aula de novo e tentava entender por que eu errei. Legal. Aí, conteúdo não visto, eu falava, não, já foi, depois eu vou ver esse conteúdo, e é isso, é um erro que acontece. Mas eu acho que é assim que a gente vai aprendendo e evoluindo nos simulados. Porque, no final das contas, é isso que a gente precisa. Então, é assim que eu fui numa crescente no primeiro ano de cursinho. Eu saí do terceiro ano com... Nossa, eu não lembro do número de acertos. 111? 111, às vezes por aí. Pra 150 no final de um ano. É muita coisa. Evolução. Só quem prepara aí sabe que 10 pontos já é muita coisa. Sabe? Né? Aí muitos acertos divididos entre as matérias, sabe? Sim, sim. Então, acho que a correção do simulado foi a coisa mais importante pra mim. E a redação. A redação que eu já falei que eu fazia presencial. Aí eu fazia na semana, levava pra professora corrigir. Eu gostava que ela corrigia, ela sentava aqui do meu lado e ia corrigindo comigo. Aqui você errou isso, aqui você errou aquilo. E eu gosto que a professora de redação fazia assim. Você errou aqui, mas desse jeito seria legal de você fazer. Ela me mostrava um jeito pra ficar mais adequado, né? Eu saí do terceiro já com bons repertórios, com essa questão de repertório consolidada. Só que eu não sabia muita estrutura. E aí me impedia de chegar numa nota legal. Mas aí com a construção, fazia uma redação por semana, básico, normal, e foi evoluindo, sabe? Mas aí falar se eu era seguro pra fazer redação. Não era. Toda vez que eu chegava com um tema novo aqui na minha frente, eu falava, não sei fazer. Esqueci! A minha professora de redação foi quase minha psicóloga durante muito tempo. Porque eu chegava e falava, eu não sei mais fazer. Por mais que eu fizesse e saísse bem, eu falava, não consigo. Mas aí a gente vai trabalhando isso e no final vai dando tudo certo. Muito bom. E o que você, no segundo ano de cursinho, né? Certo. O que você acha que você conseguiu afinar, assim, o que tava, né, aquela, como quando Faltava você pega um instrumento, assim, aquele, né, que foi o diferencial? Era engraçado, porque os professores falavam, você evoluiu demais, faltava um pouquinho, o que faltou pra você ter passado? Aí, pela questão de ter tido bons resultados no Enem, eu falei, não... Eu fiquei decepcionada. Eu tinha prestado só Enem e UFO, só que eu não estudava pra UFO. Aí eu não fui muito bem na UFO no primeiro ano de cursinho, porque eu não estudava pro vestibular deles. Aí eu falei, não, no segundo ano de cursinho eu vou jogar minha nota onde der. Aí eu fiquei maluca. Não sei se eu recomendo isso não, mas só contando com sinceridade. Eu me inscrevi na UFO, no Enem, na Unicamp, na FUVEST e na Unesp. Só que eu não prestei FUVEST nem Unesp, apesar de ter pagado, porque eu já tinha passado na UFO. Aí eu falei, não vou, graças a Deus. O problema de você fazer isso, já fazendo um parêntese, vamos ver se você concorda comigo, é que cada prova, cada banca tem um jeito de perguntar, não é? Então, talvez você ter mais foco, igual depois você fez, né? UFO e Enem. Então, escolhe duas. Sim. Né? Assim, duas provas. Tanto que eu prestei no Unicamp e não passei nem pra segunda fase do Unicamp, porque eu prestei naquela... Aí a gente tem essa ilusão, que tipo, eu vou prestar, mas... Gente, vai acontecer um milagre, eu vou passar nela. Só que se a gente não estuda pra aquela prova, é muito difícil a gente ter um bom resultado nela. Pega as provas anteriores. Eu não tinha lido os livros da Unicamp. Eu fui na fé... imensa. Na UF dá até para fazer isso, né? Não ler os livros da UF, né? Não, a gente Mas fala. eu vi a análise. Então. Mas isso aqui eu falo para os alunos, porque isso aí é questão de ganhar tempo. Não estou falando para você não ler, né? Mas, sempre gostei de ler, mas uma questão de tempo. Não dava. Né? A UF é um vestibular que você consegue fazer a prova de literatura sem ler o livro. Você vai lá, lê uma análise, agora a Unicamp. A Unicamp não tem jeito. É que eu também nem vi a análise da Unicamp. Né? Eu só me inscrevi pensando que não, eu tô estudando, vai dar certo. E aí é uma prova de que realmente a gente não estudar focado naquela prova, não tem jeito. Muito difícil de você passar. A prova de geografia da Unicamp, ela pega o contexto da literatura, me arrasou. Dos livros que eles passam. É uma então, prova você tem muito que ler interdisciplinar. Muito. Isso está na obra. Né? Então é uma prova totalmente diferente. Você está se preparando para o Enem, para a UF, vai lá fazer a prova, você vai passar vergonha. Pode ser o cara mais Eu não passei nem pra segunda fase. Fiquei perto, mas não passei pra segunda fase.
Mas também eu não tinha me preparado. Não tinha interesse então, também, né? Aí eu tomei a decisão de jogar para um monte de vestibulares. Só que, aí, como eu vi, fiz um monte de cursinho online, não passei, na minha cabeça da época eu falei, não, então eu fiz algo errado, vou pro cursinho presencial. Fui lá, comecei cursinho presencial. Eu lembro. É outro universo, parece que abre o universo na sua frente. É outra coisa, são outras pressões, você tem que lidar com outras pessoas na sua sala que estão querendo a mesma coisa que você, mas de uma forma às vezes diferente que a sua, que lidam de forma diferente que você, tem muita competição, quem faz sabe disso. Enfim, é um outro universo, tem mais aulas, aulas que você fica lá toda manhã vendo e às vezes não é tão... Como é que fala? Não é aquilo que você precisa tanto. Não é tão produtivo pra você. Mas é o que você precisa. Sabe? Às vezes é uma aula de algo que você já sabe, já estudou. Não. Tô me fazendo a controvérsia aqui. Não, é mas assim. é que era meu segundo ano de cursinho, eu tinha uma noção assim maior de algumas matérias. Sim. Mas aí, quando eu vi que não tava rendendo pra mim, a minha decisão foi, vou para cursinho online. Porque eu tava vendo que também ficar escolhendo quais aulas eu ia ver no cursinho presencial não ia dar certo. Sabe? E aí tinha todo o trâmite de transporte, que eu perdia tempo lá em transporte, fazer... Como é que fala? Tempo de almoço lá, ficar no cursinho. Eu não consigo estudar com muita gente assim perto de mim, eu me sinto meio impressionada. Aí me dava um pouco de nervoso. Aí eu fiz 4 meses de cursinho presencial. Mas, e já pensando que fiz uma boa nota no Enem, agora eu preciso dar uma afinada naquilo. Prestava atenção nas aulas, via de novo da base, as coisas. E acho que uma coisa muito especial que o curso presencial me deu foi a coragem de prestar UFO. Bacana. Porque quem presta vestibular sabe o terror que é a prova da UFO. A gente tem medo da UFO e não tem medo de paulista. Sabe? Porque é uma prova muito complexa que a gente olha de fora. Até hoje, não acredito. Mas a gente olha de fora, a gente sabe que é uma prova complexa. Quem está acostumado a fazer o Enem, também é uma prova complexa, mas são outros atributos, a prova da UFO. A prova da UFO, eu vou falar, né, na área de humanas, por exemplo. É uma prova confusa. Ela não só de humanas. Confusa, ela anula questões à torta direita e você pede recurso, ela te nega o recurso. E assim, é uma prova que às vezes, num ano ela pede uma coisa de um jeito, no outro ano tem ano que vem atualidade, estou falando na geografia, vem atualidades, geopolítica, aí no outro ano vem aquela prova totalmente fora de contexto, totalmente descontextualizada, pergunta umas coisas que só eles perguntam, né? E assim, cara, não tem um norte, não é uma VUNESP, não é uma FUVEST, né? Então, não é um Enem, o Enem tem um jeito. Tem então, um jeitão Enem que a gente vai, nessa jornada, a gente aprende a entender melhor a prova. Mas Enem, eu dominava muito. Desde o final do primeiro ano de cursinho, como eu fiquei só no Enem no primeiro ano, eu peguei aquela prova pra dominar aquele trem. Eu fazia simulado todo fim de semana só Enem. Só Enem, fazia redação Enem e foi. Mas aí no cursinho presencial eles me deram um empurrãozinho, não vai prestar UFO e tal. Custa nada. Custa nada. Eu sei. Me deram um empurrãozinho, por mais que eu não estivesse muito segura, porque acho que ninguém tá. Aí tinha simulado lá no cursinho presencial da UFO, acho que era um fim de semana intercalado com o outro. E eu ia fazer, eu fazia. Por mais que não estivesse indo nas aulas do cursinho, eu ia nos simulados. Que era uma coisa que pra mim era importante também, não fazer simulado só em casa, por mais que seja importante, eu gostava de ter pessoas perto de mim, vigiando no simulado, porque dá uma realidade maior, né? Sim. Pra gente se preparar, ficar mais nervoso. Enfim. Mais barulho. Mais barulho, né? Gente também incomodando. Também é importante isso, você fazer, né? Que é uma vivência mais real. Sim. Aí eu ia fazer simulado da UFO lá. Questão de humanas, exatas, é muito mais conteudista, parece, a prova da UFO. Ela pergunta sobre questões mais específicas. A prova de matemática da UFO, todo mundo lembra que é uma coisa. Ela é muito específica. Cai matérias que a gente não estuda pro Enem. Por exemplo, polinômio, número complexo, coisas mais de matemática mais difícil, que a gente não estuda pro Enem. Muito específico, até descontextualizado. Não sei na matemática, mas eu falo pela... No Enem sempre tem lá um textinho, né? Pra dar uma contextualizada. Tem um porquê, né?
Saiba. Se você não sabe, fica com Deus. A UF é meio assim. Aí eu fui pegar essas matérias que eu não estudei no primeiro ano de cursinho. Legal. Polinômio, número complexo, coisa específica de geografia física, que não é nem cai, mas cai menos. Mais leve, né? Cai um pouquinho mais leve. Mais genérico. Sim. Aí eu fui estudar um pouco mais aprofundadamente essas matérias que eu sabia que ia cair na UF. Fazendo muito simulado, porque a gente só vai conseguir passar na prova sabendo o jeito que a prova cobra. Isso aí, vou usar a expressão que você usou, inegociável. Se você quer passar numa prova, você tem que conhecer a prova. Tem. Isso serve para concurso público, para qualquer coisa. Sim. Né? E conhecer a prova é pegar nas provas anteriores e fazer. Sim. Não tem outro jeito. A gente vai errar, vai surtar, vai falar, nossa, eu não sei nada. Mas é assim que a gente vai evoluir. Acho que foi assim que foi aparando as coisas. Eu entrei no cursinho presencial, no segundo ano de cursinho de matemática, física e química, que me ajudou muito também, que a gente aprofundava bastante nas matérias. Era tipo um complemento que eu usava, sabe? Continuei com as aulas de redação, porque redação é a coisinha do ego. Ao mesmo tempo que a gente é inseguro, vestibulando tem ego gigantesco. É incrível. Aí é importante a gente continuar treinando redação, porque não é que a gente tira uma nota boa no ano, não necessariamente a gente vai tirar uma nota boa no outro. A gente sempre precisa... Faz a redação toda semana. Se não continuar treinando, você não vai ser. Isso. Eu cometi esse erro, saindo do terceiro e indo pro primeiro. Pro primeiro ano de cursinho. No final do terceiro ano, eu pensei, nossa, eu tô muito boa na redação, eu sei fazer redação muito bem. Aí fui lá, fiz Enem, 840. Eu falei, ai... Foi uma nota boa, só que eu sabia que eu queria prestar medicina, eu tinha que ter uma nota maior. Aí eu falei, talvez eu não esteja tão boa assim. Aí eu fui procurar professora de redação e voltamos ao começo. Isso aí. Eu evitava pensar só em número também. Enquanto eu estava estudando, eu sei que parece bobo, mas eu me importava em aprender aquela matéria. Sim. Sabe, eu focava muito em aprender, com humildade de pensar, cara, eu não sei tudo. Eu tenho que olhar aquela matéria e tentar entender. E fazer... É o básico, vê a matéria, fiz o exercício, rei o exercício, volta na matéria e vai. E aí vai com Deus. Notas de corte é algo muito complicado, porque varia de um para o outro. E o que eu sempre falo para os meus alunos, e aí você me diz se você acha que, né, o que você acha disso, é que não adianta você estar lá na sua preparação, você ficar olhando nota de corte. Eu acho que isso só aumenta a ansiedade, de verdade, assim, você ficar... Porque assim... O que você tem que colocar na sua cabeça é que você tem que fazer o seu melhor. Sim. Ponto. E o seu melhor, não interessa se a nota de corte é baixa, se ela é alta, você tem que batalhar para fazer o seu melhor. Lógico, dentro daquele padrão de respeito aos seus limites, com a questão da sua saúde mental, que a gente, né, já comentou sobre isso aqui. Mas a nota de corte, ela vai te servir na hora do SISU, por exemplo, né? Ou na hora do, vamos ver lá, do resultado vestibular. Não vai, acho que a gente tem que saber qual que é a nota pra gente ter um parâmetro, mas não ficar tão bitolado em olhar isso toda hora, ficar pesquisando essas coisas, sabe? Porque uma coisa que varia muito, nota de corte. Por exemplo, quando eu fui prestar UFO, na maluquice de prestar UFO, pensando que não ia dar certo, que era uma prova muito difícil, que não tinha a menor chance de dar certo. A nota de corte era 73 do outro ano. Aí eu corrigi minha prova, 72. Aí eu falei, já era. Já era, não vai dar certo. Nunca vou passar. Aí fui lá, a nota de corte foi 72 no ano que eu passei. Passei pra segunda fase. E eu fui pra segunda, acho que foi uma das coisas que, falando do mental, que mais me ajudou a ir bem na UFO. Eu nunca tinha passado pra uma segunda fase na minha vida. Eu fui fazer aquela segunda fase tão leve. Eu fui assim, gente, eu passei pra segunda fase da UFO. Eu sou incrível. Eu fui muito feliz pra fazer aquela segunda fase. Que bom. Sabe? Tirou todo o peso, tipo, de meu Deus do céu, agora eu tenho que passar. Porque a UFO não era o meu foco. E eu passei pra uma segunda fase de um vestibular difícil. Então, eu passei pra segunda fase e falei, não, eu vou dar o meu melhor nessa segunda fase. E não é que deu certo. Muito bom. É isso. É a coisa do fazer sem tanta pressão. Porque fazer sem pressão é impossível. É impossível. É impossível. No dia das provas de segunda fase, eu desembestei a falar. Foi pressão. Só que eu tava muito feliz de estar fazendo a segunda fase. Parece idiota. Legal isso. Não é idiota. Mas eu tava feliz isso. de estar fazendo. Que às vezes a gente esquece disso, né? Você tem que estar feliz com a conquista que você já teve.
A gente esquece disso muitas vezes. A gente esquece. Porque assim, de pensar assim, pô, quando a gente tá lá no primeiro ano de cursinho, a gente só pensa assim, pô, eu não passei saindo do terceiro. A gente não pensa assim, nossa, eu evoluí tanto do começo do terceiro até o final do terceiro. Então, sem querer dar uma de coach, mas é isso, cara. A gente tem que... Se a gente não ficar feliz com as mínimas coisas que acontecem, a gente vai surtar. Vai surtar. Foi muito importante, sabe? Chegar lá pensando, nossa, muito bom. Aí sim eu consegui fazer o meu melhor. Acho que se eu tivesse tão pressionada, pensando, nossa, eu preciso passar, eu não conseguiria fazer. Aí entra num outro assunto que eu acho que é fundamental, já que você falou disso, da questão de você estar feliz ali, que é essa questão da saúde mental mesmo, porque eu acho, sinceramente, eu acho que mais difícil do que você conseguir ganhar o hábito de estudos, você conseguir entender que a prova é importante, que você tem que fazer seus simulados e tal. Acho que o mais difícil de tudo é o mental. Se eu estiver muito enganado, você me corrija, porque não é fácil, é pressão da família, é pressão dos amigos, você ter que falar para a pessoa com quem você está ali naquele momento, não vai dar para eu ir com você em tal lugar, porque eu tenho que ter... E a pessoa às vezes não entender que você está, né, passando por aquela situação, enfim. E por isso que eu acho que essa coisa do lado psicológico é muito afeta importante. muito. Como é que o que você fez para te ajudar nisso? No primeiro ano de cursinho foi pior, foi melhor? O que você... Olha, nossa, nem sei dizer. Mas acho que eu sempre tive questões de insegurança durante todo o meu período de cursinho. Isso a gente leva pra vida, é algo que a gente tem que trabalhar, né? De questão de mesmo a gente estar lá fazendo certo todo dia, fazendo o nosso, sem comparar com outras pessoas, a gente se sente inseguro pensando, nossa, eu não tô fazendo o suficiente. Só que eu acho que todo mundo fala que, nossa, quantas vezes você já pensou em jogar tudo pro alto, não sei o quê. Eu acho que eu nunca pensei seriamente em vou desistir. Bacana. Eu sempre pensava assim, não, é um período. E eu passei por vários períodos. Mas o que te ajudou a pensar desse jeito? O que você acha? Você teve alguma ajuda? Olha... Porque não é fácil. Não é. Não é fácil ter essa percepção. Eu não sei dizer de onde veio exatamente. Tá. Porque por mais que eu recomende, eu não procurei ajuda de psicólogo, não fiz terapia durante a época do cursinho. Mas eu acredito que se tivesse feito, facilitaria muito a minha vida hoje. Por exemplo, porque essa época de cursinho a gente pensa que acaba, mas a gente leva coisas do cursinho para nossa vida. E todo mundo que tá na faculdade tem um quesinho de loucura do cursinho em si, sabe? Então, eu acredito que foi... eu tive muito entendimento das pessoas que estavam ao redor de mim. Você falou de pressão da família, acho que sempre existe. Sempre não tem jeito. Mas sempre tive apoio de questão financeira mesmo, porque essas coisas gastam dinheiro, de conseguir fazer as coisas, apoio pra não desistir. E entendimento de que eu precisei abdicar de algumas coisas pra estar lá. Por exemplo, como eu falei, eu fazia simulado no sábado e tinha dia que eu queria sair com meu namorado. No caso, eu namorei durante todo o meu como é que fala? Tempo de cursinho. E ele entendia muito bem isso. Isso é importante. Uma pessoa muito legal, inclusive. Ele sempre fez questão de entender, eu sei que não é o caso de todo mundo, mas aí eu acho que é um erro da pessoa que não entende o momento que você tá, porque eu acho que são fases da vida. Claro. Uma hora vai ser você, uma hora pode ser outra pessoa, porque você acaba tendo que abdicar de sair alguns dias, e a gente tem que abdicar até de um churrasco da família, um aniversário. É horrível isso, eu entendo, mas teve momentos que eu não consegui ir por estar ocupada fazendo uma outra coisa. Eu acho que o entendimento das pessoas que estão ao redor e o acolhimento quando a gente surta é muito importante. Sim. Sabe? Porque a gente vai querer jogar tudo pro alto, mas tem que ter as pessoas ali ao redor pra falar, calma, pega as coisas e volta devagar. E ter coragem pra pedir ajuda. Sim. Eu acho que é importante. Na hora que você sentir que tá pesado, tá difícil, ter coragem de pedir ajuda mesmo. Olha, não tô legal, com quem tá próximo. Buscar ajuda profissional. É muito importante. Né, eu fui no psiquiatra. Fui. É importantíssimo. Fui. É importante. Do tanto que evoluiu, né,
essa parte da ciência, Sim. essa parte da, acho que da saúde, ela é fundamental, né? só que eu cometi erros nessa época e eu acho que é importante até ser sincero para desmistificar um pouco essa coisa de questão de cursinho é tudo leve, a gente consegue levar, porque existe essa questão de produtividade tóxica na internet, com as pessoas, que eu levanto 7 horas da manhã, vou fazer uma caminhada e... E as redes sociais contribuíram muito para isso, né? Eu falo para os meus alunos sempre assim, cara, você tá achando que ele tá fazendo tudo isso? Ele tá fazendo vídeo. Aí se eu estivesse ganhando dinheiro com o vídeo, eu até estaria mais animado para fazer isso, mas eu não tô. Então, eu nunca consegui ser essa pessoa. E essa questão de produtividade tóxica, acho que influencia muito a cabeça da gente. Tanto que, acho que tanto gastar tempo em rede social, quanto essa questão de ficar... Tem essa coisa de Instagram no coisa. Por mais que tenha o lado positivo, da gente poder se inspirar, poder ver outras pessoas, tem um lado negativo da gente se comparar muito. Ver que a pessoa ali tá fazendo uma coisa que talvez você não conseguiu fazer aquele dia, e aí te deixa mal. Eu parei de seguir todas as contas de Instagram durante minha época de cursinho. Sim, eu falo isso. Porque foi muito importante, tudo bem que eu consegui alguns conteúdos sobre, consegui entender melhor, só que a partir de um momento que eu vi que tava me fazendo mal, eu parei de seguir. Sim. E no meio do meu segundo ano de cursinho, eu até desinstalei o TikTok. Não, eu não desinstalei outras redes sociais, porque eu acho que aí é loucura. Eu não consigo ser essa pessoa que, vou desinstalar tudo, vou desligar do mundo. Também porque eu acho que aí é um radicalismo, não precisa. É você ter comedimento, ter responsabilidade. Eu desinstalei por uma questão também pessoal de querer desintoxicar um pouco disso, porque a gente passa muito tempo nessas redes, assim, de rolagem contínua, e a gente perde muito tempo nisso. É feito pra isso, né? Sim, e não só de estudo, acho que de vida mesmo, eu não tenho até hoje. E eu acho que foi muito importante também de desintoxicar um pouco disso, não só na época de vestibular, mas pra cabeça mesmo, pra manter a gente saudável, e não ficar se comparando com pessoas o tempo inteiro. Sim, muito bom. Eu queria que você desse um recado pra Vitória lá do começo da preparação. Qual que é o recado que você daria pra ela, assim? Nossa Senhora. Acho que eu falaria pra ela ter calma, pra ela respirar. Acho que ela não ia acreditar em mim. Mas eu ia falar, calma. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem as suas próprias questões. E o processo não é pra ser perfeito. Sabe? E o que você tá fazendo é suficiente. Vai ser suficiente um dia. Sabe? Podia demorar mais tempo pra eu passar no vestibular. E tudo bem. Sim. Sabe? A minha evolução durante todos esses anos mostrou que eu tava fazendo uma coisa certa. Então, acho que eu ia falar pra ela acreditar mais em si mesma. De pensar... Ai, nossa. De entender que as coisas dão certo. Obrigado. Ai, meu Deus, não queria terminar chorando. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Mas é isso. É isso mesmo. Nossa, eu acho muito importante. Essa fase é muito complicada e deixa marcas pra gente durante a vida. Só que durante a vida eu passei um ano disso. Mas enfim. Mas deixa. Acho que a gente tem que acreditar mais em si mesmo. Que a gente tá fazendo o nosso melhor. Sim. E às vezes o nosso melhor não é 100%. Às vezes não. Nunca é 100%. Nunca é. E não vai ser nunca. E assim, faça o seu lado, igual a Vitória falou aqui, eu achei perfeito. Faça o que você consegue fazer. Tenha constância. Acredita no que você tá, no que você tá fazendo, né? Sim. E cara, o resultado ele vem. O momento em que ele vem é que às vezes é antes, às vezes é depois, mas você tem que acreditar. E parece banal isso, mas não é. Acreditar no seu processo, acreditar na sua evolução, né? De todo dia. Eu acompanhei a evolução da Vitória muito de perto, porque além de professor, né? Tem isso. Ela é quase minha filha aqui, né? Minha norinha. Então, assim, eu acompanhei muito de perto toda a batalha dela e, assim, com muito orgulho de tudo que eu assisti. A gente conversava muito, né? Assim, em alguns momentos, assim. A gente falava muito sobre isso, né? De que tem que acreditar. Às vezes é difícil, às vezes você acha que não vai dar,
mas na hora que você vê, opa, deu. É igual você falou, por isso que é difícil cair a ficha, né? A gente passa assim, a gente fica pensando, nossa, eu tenho que terminar o conteúdo, só aí que eu vou conseguir passar. Eu tenho que ter feito todos os simulados. Eu era meio biruta. Aí eu ficava assim, aí eu passei. Ué, mas e os simulados que eu ainda não fiz? Sim, eu ficava assim, gente, mas é aquela matéria de física. Meu Deus, eu não vi. Eu não vi, eu não aprendi aquilo lá. Aí o Otávio fica de prova. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei... Gente, eu nunca mais vou ver essa matéria na minha vida, eu vou sentir saudade. Eu fiquei meio chateada. Aí agora vê para ajudar os alunos. Sentimento esquisito. Mas eu aprendi a gostar das matérias, assim. Tanto que eu gosto de dar aula, mas eu não vou me comparar nunca a um professor que é formado na área. Mas como uma pessoa que passou por essa situação, acho que eu aprendi a gostar das matérias. E aí eu gosto, por mais que eu faça um curso que não tenha muito a ver, eu gosto muito de física, matemática, química tem, né? E eu gosto de ensinar. Então, eu dou aula de biologia no cursinho da faculdade. Muito bacana ter passado por essa trajetória e hoje em dia poder falar um pouco disso. Sim, a gente aprende muito. Sim. Muito obrigado. Obrigada por esse momento aqui, que foi muito jóia. Tenho certeza que o pessoal aproveitou muito, né? E, repito, entre em contato com a Vitória, conversa com ela, né, além de dar aula particular aí de física, química, matemática, ela está trabalhando aí com um esquema de mentoria que é... Cara, é muito importante você ter quem te dê a mão ali, te mostre o caminho. Com os aprovados da UF para a segunda fase, eu conversei com vários deles falando sobre a segunda fase da UF, porque tem pouco conteúdo disso na internet. Aí a gente bateu um papo super bacana sobre dicas sobre segunda fase, estratégia para segunda fase. Foi muito legal. E muitos deles passaram. Aí, ó, que beleza. Muitos aprovados. E é legal você falar, que é uma coisa um professor falar. Sim. Né? Porque... Outra coisa é falar com alguém que atravessou isso daí, que teve a dificuldade lá, né? Porque, evidentemente, a dificuldade de quem está fazendo a prova é diferente da dificuldade de um professor que está trabalhando aquele conteúdo. Então, eu acho fundamental esse seu trabalho. Acho muito bacana. Obrigada. Viu? Então, até a próxima, pessoal. Valeu.